Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua palavra que está em nossas mãos. Te agradecemos, Espírito Santo, porque não é apenas um livro, mas quando o Senhor traz revelação, as palavras aqui, Senhor, são espírito e vida. E eu oro, Espírito Santo, e te peço agora, que o Senhor, ó Deus, venha falar conosco. Fala com a tua igreja nessa noite. Fala, Senhor, ó Deus, com as crianças, com os juniores, com os adolescentes, com os jovens. Cada um que entrou aqui essa noite possa receber a revelação da tua palavra. Em nome de Jesus. E na autoridade desse nome eu repreendo agora todo espírito de distração. Todo espírito que entrou aqui para distrair ou tampar os ouvidos, em nome de Jesus, sai daqui e bate em retirada. Nós declaramos esse ambiente, um ambiente onde o Espírito de Deus tem liberdade para falar. Em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Irmão, setembro, primeiro domingo de setembro, e nesse mês de setembro, enquanto eu orava, enquanto eu perguntava a Deus sobre qual a direção dele para nós como igreja esse mês, o Senhor começou a me lembrar e falar comigo a respeito de um tema atual. E o mês de setembro é considerado setembro, e amarelo na quadrangular é a cor do Espírito Santo. Espírito de vida. E setembro amarelo, acho que dia 10 de setembro, se eu não estou errado, é considerado mundialmente o dia nacional, mundial na verdade, de combate ao suicídio. E o Espírito Santo começou a falar comigo, gente, tanto. Deus começou a falar tanto comigo na palavra de Deus a respeito disso. E eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra de vida. Amém? Você está comigo aí? Essa palavra, irmãos, é forte. Então você, quanto mais atrás você estiver, mais atenção você vai precisar. Amém? Quanto mais você vai ficando atrás de alguém, mais atenção você precisa, porque mais coisas tem visualmente para te distrair. Então você precisa concentrar os seus olhos para frente assim, ó. Enquanto eu estudava a respeito do setembro amarelo, eu descobri algo alarmante. As estatísticas dizem, Paulo, que no mundo, por ano, são 800 mil pessoas que tiram a sua própria vida. Isso é muito sério. Isso é muito grave. E não é só em países longes, é no Brasil. E não é só em estados longe, é no Rio de Janeiro, é em Petrópolis. Pessoas estão perdendo a vontade de viver. 800 mil pessoas por ano tirando a sua vida. E sabe quanto que dá isso? Presta atenção. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua vida no mundo. Desde que eu comecei a falar, uma pessoa já se matou. Até eu terminar de falar, eu não fiz o cálculo, mas muitas pessoas vão tirar a sua própria vida. Você sabe que o suicídio, olha só, irmãos, eu não imaginava isso. Você sabe qual é o que mais mata no mundo? Não é a AIDS, não é o câncer e nem a guerra. O suicídio mata mais do que o câncer, mata mais do que a guerra, mata mais do que AIDS. O suicídio, 800 mil pessoas por ano, de pessoas desistindo da sua própria vida. E por isso Deus colocou no meu coração que esse mês de setembro vai ser o mês de vida. O mês de nós profetizarmos vida. E nesse dia, nessa noite, até o final dessa mensagem, eu quero te dar 2 motivos para você viver. Quantos motivos?
Fala com essa pessoa que está do seu lado. Fala assim: nessa noite, você vai descobrir 2 motivos para viver. Mas antes, quero te fazer uma pergunta. Quem aqui já teve... Não precisa levantar a mão, tá? Não quero expor ninguém. Só quero que você pense. Não se preocupa que eu não vou falar que... Você vai responder aí, eu vou falar que... você é endemoniado, nada disso não, irmão, tá? Você já teve vontade de morrer? Você já teve... De repente você pensa assim... É engraçado que eu não tive vontade de morrer, mas eu perdi a vontade de viver. Não é que eu queria morrer, é que eu não tinha mais motivos para viver. Será que alguém aqui do nosso meio, alguma vez da sua vida, você já perdeu a vontade de levantar da cama, a vontade de ficar na cama sem se levantar? Sim ou não, irmãos? Já teve vontade de tirar a sua própria vida? Algumas pessoas estão dizendo que sim. Isso é muito sério. E de repente mais de 1, 2, 3, 10 já tiveram essa vontade. Vontade de acabar com tudo, dar fim em tudo. É tanto sofrimento, é tanta angústia, é tanta dificuldade, é tanta luta, é tanta perda, que a gente perde a vontade de viver. Mas eu quero compartilhar com você a respeito de um homem na Bíblia. Por incrível que pareça, irmãos, eu já li a Bíblia tantas vezes e eu nunca tinha percebido esse detalhe. Tem um homem na Bíblia que também não queria mais viver na terra. Ele também sentia a mesma coisa que você está sentindo aqui hoje. E eu quero que você leia comigo o livro de Filipenses. De repente você está me assistindo, você está me ouvindo aqui, e você está pensando: meu Deus, essa semana eu pensei em tirar a minha vida. Essa semana eu estava sem vontade de levantar da minha cama, tão desanimado, tão triste. E a minha vida tem sido difícil por tanto tempo. De repente tem alguém aqui que já orou assim: ó, Deus, me leva logo. Leva, Senhor. Porque eu já não tenho mais motivo para viver. Eu quero que você abra comigo no livro de Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Quem achou aí diz amém. No verso 23. Filipenses 1, 23. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Eu vou ler na primeira tradução, depois eu vou ler em outra tradução. A tradução da Bíblia, a revista e corrigida, diz assim: mas de ambos os lados eu estou em aperto, porque eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Mas porque isso é ainda muito melhor. Agora preste atenção nessa versão da Bíblia aqui. A versão da Bíblia Viva diz assim: às vezes eu quero viver e às vezes eu não quero. Olha, pois eu estou ansioso para ficar com Cristo, como seria muito mais feliz para mim do que estar aqui na terra. Gente, quando eu vi isso, eu fiquei chocado. Eu falei: meu Deus, olha essa declaração do apóstolo Paulo. É claro, eu quero deixar bem claro, Paulo não estava dizendo que ele queria se suicidar ou tirar a sua própria vida, não é isso que ele estava dizendo. Mas a declaração dele é muito clara. Paulo diz o seguinte: olha,
Às vezes eu quero viver e às vezes eu não quero. Às vezes eu quero estar nessa terra, mas tem dia que eu penso que ir morar com Cristo agora seria muito melhor. Sabe, irmãos, eu queria que você pensasse um pouco comigo. Você não concorda que seria melhor ir embora para o céu agora? Quem concorda comigo? Você não concorda que seria melhor dar fim nesse sofrimento todo agora? Porque, irmãos, o céu não tem angústia, ok? O céu não tem tristeza, o céu não tem doença, o céu não tem briga no casamento, o céu não tem boleto, no céu está tudo pago. No céu não tem cartão de crédito. No céu não tem choro. Nada. Nem o quê? No céu não... Não, tem... Pera aí. Não tem patrão humano, tem o Senhor. No céu a gente não tem que acordar cedo, irmão, na segunda-feira. Porque no céu a gente não precisa nem dormir porque não cansa. No céu ninguém fala mal de você. No céu não tem enganação, não tem mentira. E sabe o que é melhor do céu? Primeiro que o diabo não está lá. Segundo que Jesus está lá. Então vamos lá, irmão, é melhor ir para o céu do que estar na terra, não é? Você entende Paulo? Quem entende Paulo? Eu entendo ele. Irmãos, alguém aqui já levou uma coça depois de adulto? Literal, uma coça literal? Já? É? Eu achei que todo mundo ia falar não. Alguém aqui já levou uma coça de vara depois de adulto, gente? Alguém aqui? Tá bom, depois de adulto, tá bom, vou então. Alguém aqui já foi apedrejado? Frio, fome, naufrágio. Era o que Paulo passava, irmão, nessa terra. Olha, irmão, estar vivo para Paulo não era mole, não. Porque a gente fala assim, pastor, estão me batendo, estão me perseguindo, mas não é literal, né? É uma figura de linguagem, mas Paulo não, Paulo era literal. Paulo apanhava, Paulo era apedrejado, era frio, era fome, era naufrágio. E tinha dia que ele acordava e falava assim, não, eu quero ir para o céu logo. Eu quero ir embora viver com Cristo. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu quero te dar nessa noite 2 motivos para você ficar na terra. Eu quero te dar 2 motivos para você continuar vivendo aqui. Quem quer saber diz amém. Eu quero te dar 2 motivos para você não ir para o céu agora. E se você entender os 2 motivos que Paulo entendeu, você vai entender que mesmo em dias em que você acorda mal e pensa que era melhor ir para o céu logo e acabar com esse sofrimento, você vai entender que existe um propósito maior para estar na terra. Filipenses, no capítulo 1, no verso 21. Filipenses 1, 21. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é... Para mim o viver é... E o morrer é... O viver é... O viver é... E o morrer é... Escuta uma coisa aqui. Você que já pensou em morrer, olha aqui para mim. Só é ganho morrer para quem vive para Cristo. Se o viver para você não for Cristo, o morrer não vai ser lucro. O primeiro motivo para você viver e não morrer é: viva para Cristo.
Viva para Ele, entregue a tua vida para Ele, os teus dias maus entrega para Ele, os teus dias bons entrega para Ele, as tuas alegrias, as tuas conquistas, as tuas lutas, as tuas dificuldades, viva para Ele, que a sua vida nessa terra seja uma oportunidade de servi-lo, de amá-lo, de conhecê-lo. Entrega a tua vida para Ele, esse é o primeiro motivo para viver. Às vezes a gente pensa assim: pastor, eu tenho vontade de tirar a minha própria vida. Escuta uma coisa aqui. Você sabe por que um crente não pode tirar a sua própria vida? Porque ele já entregou para Jesus. Você sabe por que você não tem o direito de tirar a sua própria vida? Porque se viver é Cristo, então o teu viver não é teu mais. Então até as coisas difíceis que você passa, vai cooperar para o seu bem lá na frente. O viver não é um acaso, o viver é Cristo. Para quem entrega a sua vida para Cristo, para quem vive para Ele, a sua vida nessa terra tem um propósito. O viver é Cristo. Paulo disse, gente, olha, eu vou compartilhar uma coisa com vocês do meu coração. Tem dia que eu quero viver, tem dia que eu quero ir para o céu, tem dia que eu quero estar na terra, tem dia que eu quero estar no céu, tem dia que ser casado é uma bênção, tem dia que ser casado é uma luta, tem dia que ser crente é muito bom, tem dia que ser crente é uma luta. Mas em todas as coisas eu sei estar abatido, mas eu também sei andar em vitória, mas eu também sei andar em derrota. Eu sei ter conquistas, mas eu também sei ter perdas. Porque eu não vivo mais para mim mesmo. Porque eu morri para mim. E a vida que agora eu vivo nessa terra. Olha aqui para mim, ó. Pode deixar as crianças à vontade. Se você prestar atenção em mim, cuida, tá bom? Pode deixar que a mãe fica de olho. Então fica só a mãe de olho. A igreja fica de olho em mim, as crianças não me atrapalham se você prestar atenção. Fala com esse irmão que está do seu lado assim, fala assim: meu irmão, o teu maior motivo de viver é Cristo. Abra a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. Sabe, irmãos, você sabe que eu já falei isso aqui na igreja, mas eu vou repetir isso aqui para que você aprenda. Nunca diga para ninguém: você é minha vida. Olha aqui, ó. Esposa, não viva para o seu marido. Seu marido não é sua vida. Amém? Marido, sua esposa não é sua vida. Mães, filhos não são a sua vida. Sabe por quê? Porque filhos vão embora. Não vou nem falar morrem, Deus me livre. Mas filhos se casam e vão embora. E eu já estou doido para o meu casar e ir embora. Estou, irmão. A minha tem 20, eu já estou assim: Jesus, cadê o varão da minha, Senhor? Não que eu não ame ela, amo muito. O meu tem 6, eu já estou pensando: meu Deus, falta tanto tempo. Ah, pastor, você é tão mal. Não, irmão, eu estou criando meus filhos para irem embora, para servirem ao Senhor, para terem sua própria família, sua própria vida. Estou criando meus filhos de preferência para ir para longe, para outro país, para eu viver com a minha velhinha em paz, tranquilo. Eu e minha velhinha já estou até pensando em comprar uma moto, uma Harley Davidson. Vender o carro, irmão. Quando eu casar os dois, eu vou vender o carro, entendeu? Só eu e ela, não vou precisar mais de carro, comprar uma moto grandona assim, né? Imagina eu pequenininho numa Harley Davidson. Monta aí, mulher. Vamos dar um passeio. Vamos para Teresópolis. Vamos almoçar fora. Não Teresópolis nada, irmão. Vou para longe. Eu e minha velhinha servindo ao Senhor, pregando o evangelho por aí. Sabe por quê, irmãos? Porque meus filhos são minha responsabilidade, não a minha vida. Infelizmente, irmãos, esposas também são recolhidas pelo Senhor. E maridos também são recolhidos pelo Senhor. E se teu esposo é tua vida, e aí? Tu perde teu marido, e aí? Manda te jogar junto no caixão? Igual aquele pessoa bobo, né?
no enterro? Me leva junto. Aí alguém empurra. Não, tô brincando. Não, irmãos. Não viva a sua vida em primeiro lugar para homens. Em primeiro lugar, viva a sua vida para Jesus. É por isso que eu estou te dizendo, marido, a sua esposa tem que amar mais a Jesus do que a você. Esposa, o seu marido tem que amar mais a Jesus do que você. Amém? E mães, vocês têm que amar mais a Jesus do que os seus filhos. Porque Cristo é a nossa vida. Nós vivemos para Ele, por causa dEle e para a glória dEle em primeiro lugar. A Aimee Semple McPherson perdeu 5 filhos, mas continuou servindo a Jesus, porque Jesus era a vida dela. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, no verso 7. Você sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano? É viver só para si mesmo, é viver para o trabalho, é viver para sonhos, é viver para conquistas. Irmãos, quando você vive para Cristo, escuta o que eu vou te falar aqui, ó. Quando você vive para Cristo, você não vive por conquistas da terra. E automaticamente as perdas da terra também não tiram a sua vontade de viver. Filipenses no capítulo 3, no verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: porque o que para mim era ganho, eu reputei por perda por Cristo. E na verdade eu tenho por perda também todas as coisas para mim nesse mundo, todos os títulos, todas as conquistas desse mundo, tudo que eu ganhei, ou recebi, ou conquistei, ou tenho nessa terra, a minha vida não pode estar nisso, porque se eu perco alguma dessas coisas, eu perco a vontade de viver. Mas ele disse o seguinte: o que na verdade eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco. Tudo nessa terra eu considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Cristo é o tesouro de maior valor. Cristo é mais importante do que qualquer alegria que você possa ter nesse mundo, qualquer conquista, qualquer realização, qualquer sonho, qualquer perda. Quem conhece a Cristo, as perdas já não tem mais o mesmo significado, porque você já perdeu tudo, porque você já ganhou aquilo que tem mais valor na sua vida, e é Jesus. Irmão, Jesus é excelente, Jesus é maravilhoso, Jesus ele é tão santo, Jesus ele é um Senhor tão maravilhoso, e conhecer a Jesus é mais importante do que conquistar ou guardar qualquer coisa nesse mundo. E eu não estou te dizendo que conquistar as coisas aqui seja em si mesmo ruim. Hoje mesmo eu estava orando pela igreja, hoje pela manhã, estou vendo alguns rostos aqui que eu estava orando por você nessa manhã. Estava orando para Deus dar carro para um, estava orando para Deus dar prosperidade para outro, para Deus abençoar o outro com casa, estava orando por vocês nessa manhã. Porque eu quero que Deus abençoe você. Mas irmãos, a tua vida não pode estar nisso, porque tudo isso se perde. Carro perde, bens materiais perdem, títulos ficam para aí. Mas a nossa vida precisa ser conhecer a Jesus e amar Ele a cada dia mais. Alguém aqui já trabalhou no sol assim quente, do lado de fora? Não, né? Quase ninguém, né? Aí você está muito tempo do lado de fora no sol. De repente você entra dentro de casa. O que acontece? Fica como? Tela preta. Já aconteceu isso contigo? Você tem lá uma televisão de 50 polegadas. Você tem lá um PlayStation 5, 6. Você tem lá, sei lá, um colar de diamante.
Lá no seu porta-joia lá, Suelen. Aleluias. Você tem tudo de bom dentro da sua casa. Aí você vai do lado de fora, fica no sol. Quando você entra dentro de casa, tudo que tiver de mais valor lá dentro, fica tudo escuro, não fica? Fica escuro. E sabe, irmãos, essa é a impressão que eu tenho. Quanto mais nós olhamos para Jesus, quanto mais nós adoramos a Ele, quanto mais nós passamos tempo com Ele, quanto mais nós lemos a Bíblia, sabe, irmãos, as coisas perdem o brilho. As coisas que a gente dava tanto valor antes perdem o seu brilho, porque o brilho de Jesus é muito mais forte do que qualquer outra coisa. E até as perdas passam a ter outro significado na sua vida, porque Jesus passa a ser o mais importante. Fala com esse irmão que está do seu lado, fala assim: meu irmão, a sua vida, seu motivo de viver, em primeiro lugar, precisa ser Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Filipenses capítulo 3, no verso 19. Quem está comigo aí diz amém. Amém. Filipenses 3,19 fala a respeito de alguns tipos de pessoas. E Paulo diz o seguinte: o fim dessas pessoas é a perdição, cujo o Deus delas, aqui ó, é o seu próprio ventre. Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui para mim. Paulo disse que tem tipo de pessoas que o fim dessa pessoa é a perdição. Mas por que, Paulo? Porque o Deus dessa pessoa é ela mesma. Ela vive para ela. O que importa é eu, o meu, o que eu tenho, o que eu conquisto, o que eu vivo, ou o que eu perco. Tudo tem a ver comigo, mas esse é o pior modo de viver a sua vida, porque o fim dessa vida é perdição. Paulo diz o seguinte, que o Deus deles é o ventre. E agora ele diz o seguinte, que a glória dessas pessoas é a sua própria confusão, porque só pensam nas coisas da... Não, você não está aqui não, irmão. Só pensam nas coisas da... Mas ele diz assim, sabe por quê? Que eu não quero ir para o céu agora, porque eu entendo. Que olha só, ele diz no verso 20, a nossa cidade está... de onde esperamos também o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não seja alguém que o seu Deus é o seu próprio ventre. Jesus tem que ser o teu Deus. O que você tem que esperar é uma cidade nos céus, cujo o construtor é Deus e o Senhor é Jesus. Ele é o melhor e primeiro motivo da nossa vida. Mas eu quero compartilhar um segundo. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 1. O primeiro motivo para viver é Cristo. O primeiro motivo para viver é viver para Cristo. Deixa eu te contar um testemunho. Essa semana eu escutei uma coisa que fez todo sentido para mim. Olha só, quem estuda aí, ó. Uma menina fazendo faculdade. Ela tirou nota baixa na faculdade. E ela ficou muito triste por ter tirado uma nota baixa. E ela disse o seguinte, sabe por que eu fiquei triste? Porque estou fazendo faculdade para a glória do nome de Jesus. E eu me esforço para ter excelência para a glória do nome de Jesus. E as minhas notas e o meu comportamento glorificam o nome de Jesus. E uma nota baixa. Não... Ih, gente, agora fez coral, hein? Tá desafinado aqui, ó. Desafinou um pouquinho aí no tom, hein? Ela diz o seguinte, as minhas notas baixas não glorificam a Deus. Sabe o que é isso? Viver para Cristo. É quando até o seu trabalho tem que glorificar a Deus. A sua casa tem que glorificar a Deus. Tudo que você faz é para Cristo, amém?
Qual é o primeiro motivo para viver? Cristo. Qual o primeiro motivo para viver? Cristo. E o segundo motivo, sabe qual é? Filipenses capítulo 1. Vamos ler do verso 20 em diante. Perdão, do verso 21 em diante. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo, se eu morresse agora eu estava no lucro. Mas eu não posso tirar a minha vida porque a minha vida é de Cristo. Mas ele diz no verso 22. Mas se eu viver na carne, se me der fruto da minha obra, então eu não sei o que eu devo escolher. De ambos os lados eu estou em aperto, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso seria muito melhor, mas eu julgo que isso é necessário por amor de vocês, que eu fique na carne. E tendo essa confiança, eu sei que permanecerei com todos vocês, para proveito da sua fé e para a alegria de vocês. Eu não sei se você entendeu, eu quero te explicar aqui, olha aqui para mim. Sabe qual é o segundo motivo pelo qual Paulo, ele não queria ir para o céu naquele momento? É porque ele disse o seguinte: a minha vida serve a pessoas. Não, você não entendeu, irmão. A sua vida tem um propósito. Paulo disse o seguinte: gente, olha, se eu pudesse morrer agora seria ótimo para mim, mas não seria para você. Se eu fosse para o céu agora, para mim seria ótimo, mas não seria para outra pessoa, para alguém. Sabe por quê? Paulo disse o seguinte: eu gostaria muito de que Jesus tirasse a minha vida agora e me levasse logo, mas eu ainda tenho um propósito, e o meu propósito é servir ao próximo. Paulo não estava falando dele, Paulo não estava falando: Jesus não me leva ainda não, porque eu ainda quero comprar o carro X, tenho o sonho de comprar isso, eu ainda tenho o sonho de fazer aquilo, por isso que eu não quero morrer agora. Se eu te perguntasse agora, irmão, por que você não quer morrer agora, qual seria a tua resposta? Se eu te perguntar, por que você não quer ir para o céu agora? De repente a sua resposta: ah, Jesus, eu quero casar, né, Jesus? Pô, nem casei ainda, Jesus. Ah, Jesus, eu quero conquistar uma faculdade antes de morrer. Mas Paulo disse o seguinte: se eu morresse agora, para mim seria lucro, porque eu vivo para Cristo. Mas eu não morro agora porque eu quero servir mais um, eu quero cooperar com mais um, eu quero ajudar alguém, eu quero pregar para alguém, eu quero ensinar o evangelho para alguém, eu quero trazer mais alguém para Cristo, porque a minha vida não é para mim mesmo, eu vivo para servir a outras pessoas. E tudo que acontece na minha vida é um acréscimo, mas o mais importante da minha vida é que o meu viver na terra, ele produz fruto para outro, não para mim. Irmão, você sabe quem é a pessoa mais feliz do mundo? Quem sabe? Quem sabe quem é a pessoa mais feliz do mundo? A pessoa mais feliz do mundo é a pessoa que não vive só para si, mas vive para os outros. Comprovadamente, cientificamente, existe um hormônio no seu cérebro chamado serotonina, é isso? Serotonina é o hormônio da felicidade. E os cientistas descobriram que quando você faz algo por alguém, o seu cérebro libera dopamina e serotonina. Que isso? É quase um cientista, né, irmão? Quase um neuro... Jesus disse o seguinte: é melhor do que a pessoa mais infeliz do mundo é a pessoa que só recebe. É a pessoa que só está vivendo aqui dia após dia para si. Só pensa em si, só olha para si. É eu e a minha casa aqui, ó. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas precisando de você. Eu vou te dar uma notícia. Você estar vivo hoje é sinal de que ainda há propósito para você. Você estar vivo hoje quer dizer que Deus não acabou a obra na tua vida. E a obra de Deus na tua vida não tem a ver com terra, tem a ver com céu.
e com levar pessoas para o céu. Quem está entendendo aí diz amém. Quanto mais você servir a pessoas, quanto mais você der, quanto mais você abençoar, quanto mais generoso você for, quanto mais você cuidar, quanto mais você entregar, quanto mais você abençoar, quanto mais você fazer algo por alguém, mais motivo de viver você vai ter. Abre a sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 2. O melhor motivo para estar aqui é ajudar alguém. Deixa eu falar com você que está me ouvindo aqui. Você que já pensou em morrer. Você que já teve vontade de tirar a sua própria vida. De repente as perdas, as angústias foram tão grandes que você teve esse sentimento. Mas eu vou te dizer, quando você aprende a viver por algo maior, você aprende que esses sentimentos vêm, mas aí você se lembra, eu ainda tenho algo para fazer na terra, eu tenho alguém para cuidar, eu tenho um reino para servir, eu tenho pessoas que dependem de mim, pessoas que se inspiram em mim. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. E nós vamos terminar aqui. Filipenses capítulo 2, no verso 25 em diante. Quem está aí comigo diz amém. Filipenses 2, 25. Diz assim: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto ele tinha muitas saudades de vocês, e ele estava muito angustiado. Sabe qual era o motivo da angústia dele? Que vocês tivessem escutado que ele estava doente. Olha só, irmão, o motivo da angústia dele. E de fato Epafrodito esteve muito doente e quase morreu. Mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, eu enviei ele de volta a vocês depressa, para que vocês, vendo ele, se alegrem e eu tenha menos tristeza. Recebei Epafroditos no Senhor com toda alegria e tenha ele em honra. Por quê? Porque esse homem, pela obra de Cristo, fala comigo assim, pela obra de Cristo. Não foi pela obra dele, pela obra de Cristo. Chegou a bem próximo e não fazendo caso da própria vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Olha aqui para mim. Que homem, irmão. Você já conhecia Epafrodito? Não? Nunca tinha escutado falar de Epafrodito? Eu também nunca tinha prestado atenção na vida de Epafrodito até esse dia. Epafrodito vivia em Filipos. Paulo estava preso. A igreja de Filipenses manda Epafrodito. Você acha que Epafrodito não tinha trabalho? Não tinha preocupações lá na cidade dele? Tinha. Mas a igreja de Filipos fala, Epafrodito, pega essa oferta aqui e leva lá para Paulo, que ele está precisando. Epafroditos vai, porque ele diz o seguinte, a minha vida é de Cristo. Aí chega lá e Epafrodito fica doente, muito doente. E aí a notícia, de algum jeito, chega na igreja de Filipos. E Epafrodito fica muito angustiado. Sabe por quê? Porque ele não tinha como mandar um WhatsApp para o pastor dele falando que ele estava doente. Nem para a igreja falando que ele estava doente. Porque tem gente que fica doente e não se preocupa em comunicar. Aleluia, já vou aproveitar aqui, irmão. Aleluias, glórias. Já vou aproveitar o gancho. Tem gente que fica doente, tem gente que... mas não se preocupa em comunicar ao pastor. O pastor que pense o que ele quiser, né? Mas Epafrodito estava doente. E ele estava angustiado. Sabe qual era o motivo da angústia dele? Não era porque ele estava doente.
era porque, meu Deus, os meus irmãos ficaram sabendo que eu estava doente. E agora? Será que eles estão preocupados comigo? Gente, eu tenho que mandar, Paulo tem que mandar alguém dizer para eles que eu estou bem. Eles devem estar preocupados comigo. Eu estou preocupado com eles mais do que comigo. E Paulo disse o seguinte: Epafrodito, pela obra de Cristo, chegou bem perto da morte. Irmãos, Epafrodito, a Bíblia diz que ele não fez caso da própria vida para poder servir a Paulo. Esse homem aqui entendeu que o melhor motivo para viver é viver em primeiro lugar para a obra de Cristo. Em segundo lugar, eu não me importo com a minha vida desde que eu sirva ao Pai. Eu posso chegar até bem perto da morte e eu nem faço caso da minha vida para que eu possa servir ao Paulo. E eu permaneço nessa terra para que eu possa servir ao Paulo. Essa é a vida de Epafrodito. Será que tem algum Epafrodito aqui? Que quer entregar a sua vida pela obra de Cristo? Será que tem algum Epafrodito aqui, Epafrodita? Que quer conhecer a Cristo e sua vida ter um propósito maior do que só acordar todo dia? Sua vida viver para Cristo. Em segundo lugar, a sua vida viver para servir algum Paulo que está por aí. Quem recebe essa palavra nessa noite? Se coloca de pé no seu lugar. Vamos lá, irmãos. Muitas vezes você vai passar por muitas angústias, desânimo, tristeza, preocupações sem fim, não sabe como você resolver tuas contas. Olha aqui, irmãos, olha aqui para mim. Nós não estamos livres de perder pessoas queridas. Não estamos livres de passar pela tristeza da morte, de perder familiares, de acordar sem vontade de viver e querer ir logo para o céu. Algum dia que você está de madrugada e o sofrimento é tão grande que você pensa assim: Jesus, me leva logo. Isso pode passar na sua mente. Tinha dias que Paulo queria ir para o céu, mas Paulo vivia por dois motivos. Primeiro, ele pensava assim: eu queria ir logo para o céu, mas eu estou vivendo aqui em obediência a Cristo, a minha vida é dele, o viver é Cristo, eu não vivo para mim mesmo, e todos os dias que eu tiver vontade de morrer, eu vou dizer: Jesus, o Senhor sabe da minha vontade, por mim mesmo, eu não queria mais estar na terra, mas o meu viver é teu. Eu vou viver nessa terra enquanto o Senhor quiser, porque a minha vida é tua. E em meio a tristezas e choros e luto, e lutando contra a ansiedade, lutando contra a depressão, e lutando contra a incredulidade, e lutando contra essa loucura do mundo, eu vou olhando para Jesus e dizendo: Jesus, a minha vida é tua, e eu vou viver para o Senhor. E em segundo lugar, toda vez que eu pensar que não vale mais a pena viver, eu vou me lembrar que ainda tem alguém que se inspira em mim. Ainda tem alguém que eu posso pregar o evangelho para ele. Ainda tem alguém ainda que eu posso servir. Ainda tem alguém ainda que eu possa orar por alguém. A minha vida tem um propósito de servir a algum Paulo por aí. E eu vou viver a minha vida para servir ao Cristo e ao meu próximo nessa terra. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, a Deus, pela tua igreja nesse lugar. Eu oro por aqueles, Senhor, a Deus, que ouviram a tua palavra nessa noite. Senhor, a Deus, pessoas comuns, como Paulo, pessoas que sofrem, que choram, pessoas que sofrem com filhos, que sofrem no casamento, pessoas que sofrem com problemas internos,
pessoas que lutam contra sentimentos de inferioridade, de depressão, de ansiedade, pessoas que estão lutando, e pessoas, Senhor Deus, que muitas vezes olham para a terra e não veem mais alegria na terra, ou motivos de viver. Mas nessa noite, Senhor Deus, são pessoas que ouviram a Tua palavra, seja aqui, seja, Senhor Deus, por essa palavra, Senhor Deus, seja por essa mensagem que vai alcançar alguém. E eu oro, Espírito Santo de Deus, para que todos aqueles que ouvirem essa palavra nessa noite, compreendam, Senhor, que Tu és a vida e Tu és o motivo da vida. E viver para o Senhor é o melhor motivo para viver. Porque contigo o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem, porque Tu és a nossa alegria, Senhor. Senhor, que nós possamos não viver mais só pensando na terra, e que o nosso Deus não seja o nosso ventre, cujo fim é a perdição, mas que nós possamos dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo, a segunda-feira é Cristo, a terça-feira é Cristo, quando eu ganho é Cristo, quando eu perco é Cristo, quando eu conquisto é Cristo, quando eu me alegro é Cristo, mas quando eu estou triste é Cristo na minha vida. O meu viver é Cristo, Ele é o motivo, o propósito da minha vida nessa terra. E que nós possamos, Senhor, ó Deus, também, assim como Epafrodito e como Paulo, nós possamos viver a cada dia, Senhor, ó Deus, para servir a para servir a alguém, para cuidar de alguém, para pregar boas novas de salvação para alguém, para orar por alguém, para abençoar alguém, para defender alguém, para proteger alguém, para servir alguém. Que a nossa vida não seja uma vida vazia e inútil, mas que a nossa vida seja uma vida útil para outras pessoas. Em nome de Jesus eu oro. Diga assim comigo: eu vou viver para Cristo e viver para o próximo. Diga comigo: eu vou buscar o reino. Diga assim: minha vida é Cristo. Diga assim: minha vida é para Cristo e para o próximo. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Vamos viver para Cristo.